Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História Antiga da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós estamos iniciando hoje a nossa penúltima unidade do curso, a unidade O Fim do Mundo Romano e a Antiguidade Tardia, com a nossa aula de número 12, a Antiguidade Tardia e o Fim do Mundo Antigo. Percebam que tanto no título da unidade como no título da nossa aula, eu falo do conceito de Antiguidade Tardia, que ele será o nosso conceito estruturante dessa penúltima unidade do curso. Então, nesse primeiro momento, nós temos uma aula mais panorâmica, menos vertical, mais ampla, sobre o fim do mundo romano, olhando para o nosso texto base do professor Norberto Guarinello e finalizando o livro História Antiga do Guarinello. No segundo momento, falaremos sobre o Jesus histórico e, por fim, explorando exatamente Peter Brown, um dos autores diretamente ligados a esse conceito de Antiguidade Tardia. Vamos estar trabalhando com a sociedade desse período, a sociedade romana, a sociedade desse mundo da Antiguidade Tardia, né, para ficar mais correto. Então, essa é uma aula, mais uma vez, ampla, e eu gostaria de começar exatamente apontando acerca dessas reflexões sobre o fim do mundo antigo para a nossa aula. Então, a professora Norma Musco Mendes, professora da UFRJ, que eu já citei em outras aulas ao falar do mundo romano, ela é uma das grandes especialistas brasileiras sobre Roma, ela nos diz que as explicações sobre o fim do mundo antigo podem ser divididas ao menos em 3 grandes eixos. Óbvio que todo esquema, toda generalização, ela empobrece os detalhamentos, as particularidades de cada autor, de cada obra, de cada leitura. Mas aqui é uma tentativa de enquadrar e, novamente, oferecer uma síntese explicativa. Boto, então, aqui um esquema para vocês a partir da Norma Musco Mendes. Para a autora, há uma explicação mais tradicional, que provavelmente é a explicação que vocês tiveram contato na educação básica, que afirma o fim do mundo antigo ligado, sobretudo, a elementos políticos e institucionais. É a ênfase do Estado, é a ênfase na burocracia. Certas leituras com tons muito liberais viram nesse aumento do Estado romano, nesse aumento da burocracia, um elemento que reduziu as liberdades e, consequentemente, também gerou uma crise da sociedade romana. Em outros cenários, a explicação política enfatizou que, a partir do momento que nós temos um aumento das invasões, então, novamente, os bárbaros eram vistos como uma causa central do fim do mundo romano, né? Alguns autores, inclusive, usavam a ideia de que Roma foi assassinada pelas invasões bárbaras, né? Atualmente isso já foi revisto, mas é uma ideia que de vez em quando ainda aparece em certos manuais. Há uma ênfase muito grande nas guerras, nas derrotas romanas, no saque de Roma e, por fim, na ideia de que o mundo antigo e o mundo romano, em particular, terminou em torno de 476 d.C. Então, essa perspectiva ela é uma para explicar, ela é um olhar que explica o fim do mundo antigo e do mundo romano. Outras leituras, a nossa autora chama de uma explicação materialista. Óbvio, pelo próprio termo, ela tende a se vincular muito à historiografia marxista e vai focar a atenção na questão do modo de produção. A passagem do modo de produção escravista, típico da antiguidade clássica no Mediterrâneo, Grécia e Roma, que eu já falei várias vezes nas aulas, e a afirmação de um novo modo de produção, que é um modo de produção feudal, pautado no trabalho servil, pautado no colonato. Observem que essa não é uma discussão estritamente ligada ao campo do marxismo. Então, a Norma fala muito da contribuição do Perry Anderson para essa discussão, e eu acrescento também a contribuição do sociólogo Max Weber, no final do século XIX e início do século XX, que ao pensar
a sociedade romana, e o Weber tem uma contribuição muito grande com os estudos do mundo antigo, o Weber também vai enfatizar a crise de Roma associada à crise da mão de obra escrava, né? Mas na explicação do Weber, e também nas explicações marxistas, por exemplo, do Perry Anderson, nós vamos ver uma tendência a olhar que a crise da expansão romana, então, a partir do momento que Roma não consegue mais expandir-se militarmente, há um recuo do fluxo de escravos, a força de trabalho escrava não consegue se renovar, porque dependeria praticamente exclusivamente da expansão militar, e a partir do momento que a crise da escravidão se torna presente, novas formas de trabalho se obrigam a surgir, por exemplo, o colonato. Isso teria gerado uma crise sistêmica no mundo romano. Por fim, e essa é a perspectiva que os nossos autores, de certo modo, vão seguir. Quando eu falo nossos autores, eu estou falando do Guarinello na aula de hoje, eu estou falando do Peter Brown, óbvio, na aula número 14, e de certo modo até mesmo a contribuição do Chevitarese na aula número 13, desculpem, porque vai falar do cristianismo. É a leitura talvez mais culturalista da Antiguidade Tardia. Então, em torno dessa discussão, vão se repensar os marcos temporais do fim do mundo antigo, indicando que a gente não pode usar essa data político-institucional, militar demais, de 476 para falar do fim do mundo antigo. Seria mais conveniente enxergar as originalidades desse longo período que se estabelece entre o século II e III depois de Cristo e que avança ao século VII, ao século VIII e em algumas abordagens até o século IX depois de Cristo. Então, observem que os marcos temporais mudam. Então, para essa leitura mais culturalista, que, em torno da ideia de antiguidade tardia, pensar o fim do mundo antigo é pensar uma série de transformações que se estabelecem na região do Mediterrâneo entre o século III e o século VII, podendo, inclusive, em alguns estudos, ser ampliado ao século II, ao século VIII e IX. Para esses autores, há uma ênfase muito grande no surgimento de novas concepções religiosas nesse período e nessa região. Por exemplo, a questão da fusão entre a cultura clássica pagã e os valores do cristianismo. Tá? Um dos principais representantes dessa corrente é o Peter Brown, e é por isso que eu estou dizendo que nós vamos retomar essa discussão de forma mais aprofundada na nossa aula número 14. Por hora, eu destaco que há uma contribuição muito grande na historiografia brasileira já sobre a questão de antiguidade tardia. Na verdade, existem muitos trabalhos que vão pensar essa questão. Há, inclusive, uma tendência na atualidade de parte dessa historiografia a reafirmar a ideia de uma ruptura mais clara entre o mundo romano e o mundo medieval, por exemplo, afastando-se dos textos ou das fontes escritas e explorando de forma mais clara os vestígios materiais, a cultura material, e demonstrando que há sim uma mudança de padrão nas cidades, há uma mudança de padrão da vida material, há um recuo demográfico, há um recuo comercial, e que isso marcaria sim uma ruptura já no século V entre o mundo antigo, que nós chamamos depois de um mundo medieval. Mas, para a gente entender melhor, eu vou indicar aqui algumas bibliografias, não temos condições de detalhar cada uma dessas discussões, e para exemplificar em torno de um autor, que eu tento sempre me esforçar aqui para apresentar alguns historiadores para vocês, eu vou indicar na aula de hoje a contribuição e os trabalhos do professor brasileiro Renan Frigueto. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e tem aí uma vasta produção sobre as questões políticas, as questões sociais, culturais, ligadas à antiguidade tardia. Então, entra lá no academia.edu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês vão, com certeza, ter acesso a várias outras discussões sobre esse tema.
Vamos então falar do período conhecido como Baixo Império Romano. Como citei em aulas passadas, a história de Roma é tradicionalmente dividida entre Alto Império, momento do auge de Roma, e Baixo Império, momento de crise, declínio do Império Romano. Para afastar dessa ideia exclusiva de uma visão negativa sobre o período, parte da historiografia tem preferido classificar esses séculos, o período entre o século III e o século V depois de Cristo, de dominato, exatamente para pensar as novas configurações políticas da época, sem necessariamente vinculá-las a uma ideia de crise e declínio. Então é tentar dar mais particularidade e mais autonomia a esse cenário do Império Romano, tá? Antes da gente entrar propriamente no final do século III e avançar ao século V, eu gostaria de destacar uma questão que é anterior, mas que ela nos ajuda a pensar por qual a contribuição exatamente desse período, que é quando a gente fala de uma crise do século III e, em outras leituras, de uma anarquia militar. Então, na passagem do século II para o século III em Roma, o que nós vamos ver é uma série de distúrbios sociais. Podemos citar uma profunda crise demográfica, uma crise demográfica que iria ser, de certa forma, atenuada a partir do dominato, como eu citei, já esse período, do final do século III ao século V, mas que a partir já do século IV, ou seja, um século depois, voltaria a enfrentar um recuo populacional muito grande que marcaria ainda os séculos seguintes. Então, ao longo do século IV, V, VI, VII, nós vamos ter uma profunda redução da população da Europa aqui, principalmente, do antigo Império Romano. Então, vamos observar que há uma crise populacional no final do 2 para o início do 3. Essa crise, de certa forma, ela é atenuada e volta com força 100 anos depois, já para o final do século IV em diante. Além disso, há consequentemente uma crise de abastecimento. Para muitos, há uma crise de mão de obra que gera crise de abastecimento. Alguns autores vão nos falar de problemas climáticos que marcaram o período. E nós também vamos pensar, associado a isso tudo, uma crise monetária. Já observa-se nessa época o recuo da cunhagem de moeda, principalmente de moedas de qualidade, moedas de prata, principalmente moedas de ouro, e cada vez mais o recurso das moedas de bronze. Fora disso, essa crise do século III, esse período da anarquia militar, ele é visto pela questão do aumento da pressão externa. Então nós vamos ter já esse fim da expansão militar e territorial de Roma. Então essas guerras passam a ser guerras muito mais de manutenção do território do que de expansão do território. E nós vamos ter uma pressão maior sobre as fronteiras romanas. Já já eu vou mostrar um mapa para vocês e por hora eu só destaco que nós temos ao leste uma pressão muito importante, que é a pressão do Império Persa Sassânida. Lembrem lá de trás das nossas aulas, quando eu falei de diferentes impérios persas, um deles é o Império Sassânida. Então o Império Sassânida está nesse cenário, ele está surgindo no século III e vai ser uma rivalidade importante para Roma e depois para o Império Romano Oriental, para o Império Bizantino, ali na região da Mesopotâmia. Junto à pressão do leste, nós temos uma pressão no norte da Europa muito marcante, que é a pressão dos povos bárbaros, né? Esse é um tema que, em geral, nós vamos explorar muito mais já nas primeiras aulas do curso de História Medieval, mas por hora convém já em saber que tem uma pressão muito intensa e vai se intensificando cada vez mais de povos bárbaros na região do Limes, que eu também citei a aulas passadas. Junto disso, crise demográfica, crise monetária, crise alimentar, aumento da pressão externa, meio que paralisação da expansão territorial militar, nós temos uma contínua importância dos exércitos.
Então, nós já tínhamos demarcado que a figura do exército, essas figuras dos generais, tinham uma importância acentuada cada vez maior da crise da República e o início do Império. E agora nós temos um outro cenário dessa ampliação do poder do exército que se manifesta em que o próprio exército passa a aclamar os imperadores. Então é um momento da história romana que cada vez mais os imperadores são escolhidos dentro do próprio exército e são governos curtíssimos, de poucos anos. Muitos desses imperadores do período, procurem lá as listas, né, cronológicas dos imperadores, vocês vão ver que a diferença de um para outro são menos de décadas. Vão morrer em batalha ou por motins dos próprios do próprio exército, motins locais. Então há uma crise política que também afasta a figura do imperador de Roma, né? Então esses elementos todos associados criam o que nós tradicionalmente enxergamos como a crise do século III, como a anarquia militar do século III. Tá? Por que eu fiz essa introdução? Para falar do dominato, para falar tradicionalmente aqui do Baixo Império Romano. Porque exatamente o Baixo Império é a tentativa de reorganizar e dar respostas a esse cenário um tanto caótico que marcava Roma nesses séculos. Então nós podemos aqui caracterizar o dominato. Eu vou ler um trechinho da Norma Musco Mendes, desse já livro que eu citei, o Império, Repensando o Império Romano, tá? Um trecho da página 195-196. É uma síntese da autora sobre o Baixo Império. Acho que ela já começa a nos apontar sobre as características do período. Cito, abre aspas: o Baixo Império, na realidade, representa um momento particular da história de Roma que assinala o fim da civilização antiga ao mesmo tempo em que lança as bases para a Idade Média, apresentando como macro características a afirmação de uma nova visão de mundo, no caso, a cristã, a emergência de um novo modo de produção em virtude da superação do escravismo e a instauração de um novo padrão de organização sociopolítica, com a difusão das relações pessoais e o enfraquecimento da autoridade imperial. Esses elementos irão proporcionar, no limite, o fim do Império Romano do Ocidente. É necessário, no entanto, que evitemos compreender todo o lapso de tempo transcorrido entre a anarquia militar e a deposição de Rômulo Augusto como uma sequência inevitável de transformações catastróficas e irreversíveis, uma vez que o período é marcado por conjunturas periódicas de reequilíbrio nas quais o Estado romano empreende esforços notáveis no sentido de perpetuar a unidade imperial, realizando amplas reformas na máquina pública, como aquelas instituídas por Diocleciano e Constantino, os artífices do dominato que, mediante sua obra, permitiram ao Império do Ocidente se manter coeso por cerca de 200 anos, ao mesmo tempo em que estabeleceram as bases do que será mais tarde a civilização bizantina, ou seja, a civilização romano-cristã do Oriente, cujas raízes remontam à fundação de Constantinopla em 330. Fim de citação. A partir desse trecho, que eu considero claro e propositivo acerca das transformações do Baixo Império, passo apenas a tentar aqui fazer alguns comentários sobre alguns eixos que caracterizam as reformas do Baixo Império, essa tentativa de resposta de alguns imperadores romanos, do Império Romano, para essa crise do período. Tá? Então nós podemos falar então de pelo menos 3 eixos que marcam o dominato. Um deles é a reforma administrativa e fiscal. O outro é um processo de ruralização e, consequentemente, dessa mudança do centro político e a mudança da mão de obra, a base da mão de obra das forças produtivas em Roma. E, por fim, esse próprio esvaziamento de Roma enquanto cidade, enquanto capital e centro do Império Romano. Tá? Então, em primeiro ponto,
eu destacaria aqui, eu boto para vocês um mapa que tem a legenda micro, mas que de certo modo eu acho que ele expressa bem, de forma colorida, a divisão do período, que é o mapa do governo de Diocleciano, o imperador que marca aqui o fim dessa crise anterior e o início do dominato. Diocleciano ele é importante porque ele estabelece um novo sistema de governo que dividiu o império para otimizar a administração e a defesa do território. Tá? Esse sistema de governo é conhecido como tetrarquia. O que ele estabelece? 2 Augustos e 2 Césares. No mapa, vocês podem ver isso representado em diferentes cores. Então, por um lado, nós vamos ter essa parte mais esverdeada, a parte mais ocidental do Império, dividida entre Constâncio e Maximiano. E aqui toda essa região mais da Itália e dos Balcãs, ficando sobre Galeno. E, por fim, as partes mais orientais com Diocleciano. Então é uma legenda também no cantinho, acho que vai ficar bem pequeno para vocês, mas é um mapa que eu gosto porque ele consegue de certa forma mostrar bem essa divisão. Então observem também que o mundo romano está bastante dividido no sistema das províncias e das dioceses. E aqui eu abro um parênteses desde já para falar que essa igreja que se institucionaliza principalmente a partir do século IV em Roma, é uma igreja que recebe o legado romano, sobretudo um legado institucional de Roma. Né? Então, há uma velha ideia já de que a principal herdeira de Roma é a própria igreja, que vai herdar exatamente a língua, as referências e a estrutura imperial de Roma. Por exemplo, a organização sua eclesiástica nas dioceses, tá? Observem que numa ideia rápida, ao olhar para o mapa, nós vamos falar, então, Diocleciano, que é um dos Augustos, ele é apenas mais um entre as referências políticas de Roma, ou ele carrega algo em especial. Então, convém que a gente olhe com um pouquinho mais de cuidado. Diocleciano ele carrega uma autoridade, uma dignidade diferenciada, a ideia de um Augustus sênior, mas, de fato, o que nós temos são Césares e Augustos governando o mundo romano. Saindo desse plano geral do mapa, que nos faz enxergar essa divisão, que é a reforma administrativa que começa com Diocleciano, que é a tetrarquia, vamos então olhar rapidamente para algumas questões internas. Por um lado, o aumento da presença do Estado na sociedade. Em que sentido nós falamos isso? Há uma maior especialização dos ofícios ligados ao Estado, o aumento da burocracia e um aumento do funcionalismo público, o funcionalismo do Estado romano. Paralelamente, há um aumento dos efetivos militares. Abro aqui um parênteses para a gente saber que esses grupos militares do Baixo Império passam cada vez mais a ser compostos também por povos bárbaros, povos que saem da condição de inimigos de Roma, passam a ser aliados, federados do mundo romano e a formar o corpo e, por vezes, o grosso desse exército romano. Fecha parênteses. Observem, então, que o aumento das tropas militares e o aumento da máquina estatal tem como consequência, como resultado, um aumento dos gastos, um aumento do custo do Estado romano. Nessa mesma linha, nós vamos falar que era necessário uma reforma fiscal. E uma das marcas da reforma fiscal é que, gradativamente, como a arrecadação estava cada vez mais difícil, a crise monetária não se resolveu, porque o problema da inflação marca o Baixo Império. A questão da moeda que eu citei
cada vez mais sendo usado moeda de bronze, que implica numa circulação menor, por vezes provincial apenas, dificultando o comércio de grosso trato. Então, o que nós vamos ter é que o Estado romano adota cada vez mais a questão da remuneração, do pagamento in natura. Por exemplo, o exército passa a receber em natura os impostos que os sustentam. Por que isso é interessante? Porque isso também contribui, de certa forma, para a redução da circulação monetária, para a redução da produção artesanal, para a redução desse comércio de grosso trato e para uma vinculação maior do exército aos poderes locais, regionais e a essa vinculação provincial das tropas, né? Então, dentro daquela ideia mais ampla que eu chamei de uma ruralização. Por fim, eu destaco um outro eixo importante, que é a questão de um recuo da diferenciação entre livres e não livres. O nosso professor Funari, na nossa aula retrasada, aula de número 10, ele já apontava nessa questão ao falar das mudanças da cidadania romana, que gradativamente nós vamos esvaziando os direitos de cidadania e a oposição passa a ser mais clara entre ricos e pobres, entre as elites romanas que têm direitos e essa massa empobrecida de Roma. E o que nós vamos ver se acentuando no Baixo Império, ou nesse período dominato, é exatamente a dificuldade de diferenciar o estatuto social do livre e do não livre. Há uma gradativa melhora da condição do escravo, especialmente do escravo alforriado, e há uma piora da condição do trabalhador livre. Aqui a formação do trabalho servil, do trabalho do sistema do colonato, né? Que nós, por vezes, vamos falar que é uma modalidade de trabalho intermediária entre o campesinato livre, que marcava a República e o início do Alto Império, e o escravo, né, sem direitos, né? Então, nós temos aí um camponês cada vez mais vinculado à terra, uma legislação mais impositiva, que dificulta a mobilidade do trabalho. Isso marcaria, então, as forças produtivas do período. Isso não quer dizer que a escravidão desaparece, pelo contrário, ao longo de todo o medievo, a Europa continuou conhecendo a escravidão, não da forma como ela era no mundo romano. Acho que é aqui que está a questão central. A escravidão deixa de ser a base das forças produtivas, deixa de ser a base, a gente deixa de falar claramente aqui de um modo de produção escravista, se quisermos, e a escravidão passa a ser mais um tipo de relação de trabalho. E também o campesinato livre não desaparece, mas o que marca o período é essa perda das condições plenas da liberdade que se estrutura em torno da ideia do colonato. Eu vou mostrar ainda para vocês mais um mapa, que é um mapa do período de Constantino, tá? Ali já no início do século IV. Eu tentei aqui não ficar enfatizando muito as questões de Diocleciano, Constantino, detalhando muito os períodos ou as ações de cada imperador. Observe que com Constantino a gente tem aí uma tendência para uma reunificação do império diante de um único imperador, mas como os nossos autores falam, a Norma Musculmente, por exemplo, enfatiza muito esse elemento. A tendência aberta por Diocleciano, ela acabou marcando esses séculos, então foi uma questão quase irreversível, né? Após Constantino, novamente, o Império Romano volta a se dividir nessa figura, pelo menos de um Império Romano ocidental e oriental. E esse mapa que eu estou mostrando para vocês de Constantino, ele é interessante porque, não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas tem alguns ícones, tipo uns bonequinhos,
nos limites do Império que marcam diferentes setores de pressão, né? Então nós temos, por exemplo, os persas, e aí lembrando que a gente está falando já dos persas sassânidas, em verde, ali na Ásia Menor, ali na região da Mesopotâmia. Nós temos os godos ali na região dos Balcãs, pressionando sobretudo as regiões ali do Império Romano, o que viria a ser o Império Romano Oriental. Nós temos alamanos na Europa Central, em rosa, em vermelho, demarcando ali uma pressão na região do que depois seria o Império Austro-Húngaro, talvez fique mais fácil para vocês localizarem, o sul da Alemanha, chegando ao norte da Itália. Os Pictos, lá na região da Grã-Bretanha. Francos, uma pressão muito importante no que depois seria o Reino da França, o norte do Reino da França, o norte da Gália, e outros povos ainda que vocês podem observar fazendo uma pressão sobre Roma. Com esse outro mapa, que é o mapa já do período de Teodósio, eu queria deixar demarcado uma outra face exatamente do que eu falava, né? Essa tendência que seria irreversível, né? Diocleciano divide o Império Romano em 4, sob a autoridade de 2 Césares e 2 Augustos, mas que ele ocupa ainda uma figura de uma autoridade superior. Essa tendência da tetrarquia não sobrevive a Diocleciano. Constantino consegue, de certo modo, reorientar essa divisão política, mas depois de Constantino, novamente, nós temos essa tendência se afirmando, e com Teodósio se afirma a divisão clássica. Para a gente é muito importante de pensar aqui essa linha. Para o Ocidente, o Império Romano Ocidental, sobre a liderança de Roma, e para o leste, o Império Romano Oriental, sob o imperador de Constantinopla. Então, continuamos falando aqui de um Império Romano, mas cada vez mais de um Império Romano dividido e com trajetórias diferentes. Então, enquanto o Ocidente, a Europa, viveria uma crise profunda, novamente, essas ideias de crise demográfica, crise fiscal, crise monetária, menor tempo de exercício do governo pelos imperadores, invasões germânicas constantes, as invasões bárbaras, etc. O Oriente não vive isso, pelo contrário, esses séculos são séculos de estruturação e de expansão do poder do Império Romano Oriental. Ok? Basicamente é isso. Eu não gostaria de me alongar. Já temos aí um vídeo longo. Esse é um vídeo que eu chamei de panorâmico para a nossa aula. Tem até mais alguns mapinhas que eu tinha separado, mas eu não vou avançar pelo tempo. Espero que a gente tenha conseguido aqui apontar em diferentes caminhos para pensar o fim do mundo romano, o fim do mundo antigo. Também desejo que vocês acessem o material complementar. Eu vou deixar, como disse, algumas indicações de bibliografia, mas na ementa eu já enfatizo 2 materiais. Um deles é o artigo do Carlos Augusto Machado, Antiguidade Tardia, que era do Império Romano, e o debate sobre o fim do mundo antigo. Acho que ele vai conseguir, esse texto, esclarecer, aprofundar esses debates historiográficos acerca da passagem do mundo antigo para o mundo medieval, e também para que vocês possam acessar o podcast Diálogos Olimpianos. Já fiz várias vezes aqui referências a esse programa, gravado pelo grupo de pesquisa lá da Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu estou indicando aqui para essa aula o episódio A Antiguidade Tardia, Passagens da Antiguidade para o Medievo. Acho que vale a pena também aqueles que quiserem mais informações, mais detalhamentos sobre o período, buscarem esses materiais. Então é isso, finalizamos mais uma aula. Começamos assim a nossa unidade 3 do curso. Espero que todos estejam bem, com paz e saúde, e até a próxima, continuando a nossa discussão. Tá bom?
Tchau.